Oi, gente, meu nome é Júlia e hoje eu vou dar uma aula para vocês de biologia bem introdutória sobre níveis de organização e sobre noções básicas de metabolismo energético. Começando com os níveis de organização, a gente tem basicamente 9 níveis, começando com o átomo. Ele é a menor partícula encontrada na natureza e exemplos de átomos são os próprios íons. Por exemplo, íons de potássio, íons de sódio, cálcio, cloro. Como segundo nível organizacional, a gente tem uma molécula, que é o conjunto de átomos, e as moléculas elas podem ser classificadas em moléculas inorgânicas, como gás carbônico ou água, e moléculas orgânicas, como glicose ou DNA. Essa classificação de inorgânica e orgânica vocês veem melhor em química mesmo. O terceiro nível organizacional é uma organela. Nessa imagem a gente tem representado uma mitocôndria, mas também existe uma variedade de organelas, como os lisossomos, os ribossomos, que também vão ser abordados depois em outras aulas. Em quarto nível, a gente tem a célula, que nessa imagem está representada uma célula vegetal, mas também essa classificação de célula vegetal, célula eucarionte, célula procarionte, célula animal, vocês vão ver depois em outra aula também. Em quinto nível organizacional, a gente tem o tecido, que é o conjunto de células. E também existe uma gama bem grande de tecidos, como tecidos epiteliais, conjuntivos, tecido adiposo. Como sexto nível organizacional, a gente tem um conjunto de tecidos que formam os órgãos. Nessa imagem está representado um fígado e um estômago. O conjunto de órgãos gera um sistema. Nessa imagem a gente tem um sistema digestório, mas também existem vários tipos de sistema, como sistema respiratório, sistema linfático. Já o conjunto de sistemas, ele forma o organismo em si, como, por exemplo, o organismo humano. Mas, como vocês podem ver nessa imagem, 8, existem vários tipos de organismos, e um organismo ele pode ser tanto classificado como pluricelular, que é composto por várias células, ou unicelular, que é composto por somente uma célula. E como nono nível organizacional, eu resumi como níveis ecológicos. Por quê? Porque em ecologia eles utilizam essas 4 classificações para o estudo mesmo da ecologia. Mas basicamente, o conjunto de organismos ele forma uma população, o conjunto de populações forma uma comunidade, o conjunto de comunidades forma um ecossistema e o conjunto de ecossistemas, por sua vez, forma a nossa biosfera. Esses foram basicamente os 9 tipos de organização em biologia. E agora eu vou falar um pouco sobre noções básicas de metabolismo energético. Primeiro eu queria abordar uns conceitos essenciais para o estudo de metabolismo, né? Lembrando que agora é só uma introdução, vocês vão ver quase tudo de novo depois, bem aprofundado. Mas enfim, primeiro conceito que eu queria abordar é sobre o que é metabolismo energético, né? O metabolismo energético, ele é a forma como os seres vivos obtêm energia para a realização das suas atividades diárias, como andar, correr, se alimentar. O segundo conceito que eu queria abordar, esse é bem importante para vocês estudarem depois metabolismo, é a diferença entre autotrofia e heterotrofia. Aqui eu defini autotrofia como transformação de matéria inorgânica em matéria orgânica e heterotrofia como transformação de matéria orgânica em matéria inorgânica. Explicando melhor, né, essas palavras. A autotrofia ocorre quando um próprio organismo ele consegue produzir uma matéria orgânica, que vai ser posteriormente transformada em energia, mas ele consegue obter essa matéria orgânica pela transformação de uma matéria inorgânica, como eu citei para vocês. O gás carbônico, a água, que são matérias inorgânicas, eles podem ser transformados em matéria orgânica, como por exemplo na fotossíntese, quando a água e o gás carbônico são transformados em glicose, que é uma matéria orgânica que posteriormente é utilizada para a obtenção de energia. E a heterotrofia é o processo reverso, né? A transformação da matéria orgânica em matéria inorgânica. Ou seja, um ser heterotrófico ele não consegue produzir a sua própria matéria orgânica, ele precisa obter essa matéria orgânica de uma outra forma e ele vai transformar essa matéria orgânica, obter energia
e depois transformar essa matéria orgânica em matéria inorgânica. Bom, o terceiro conceito que eu queria abordar é a diferença de um processo anaeróbio e um processo aeróbio. Esse conceito também é muito importante. E basicamente, né, o processo anaeróbio ele não tem consumo de gás oxigênio e o processo aeróbio ele tem consumo de gás oxigênio. Tomem cuidado para não confundir essas duas palavras, porque são bem parecidas, mas é um conceito, lembrando que é um conceito importante vocês saberem. Agora eu fiz uma tabela com os principais tipos de processos metabólicos que são abordados no vestibular e os principais que são estudados mesmo, né? O primeiro que eu queria falar é a quimiossíntese, que quem realiza, né, a quimiossíntese? Bactérias extremófilas, por exemplo. O que são bactérias extremófilas? São bactérias que vivem em condições muito extremas, como calor em excesso ou frio extremo. A equação de uma quimiossíntese, ela sempre é uma reação de oxirredução. Vocês vão ver esse conceito também em química melhor, mas aqui eu coloquei como exemplo mesmo a transformação do ferro 3+ em ferro 2+. O segundo tipo de processo metabólico que eu queria falar é a fotossíntese, que eu abordei no outro slide na parte de autotrofia, porque a fotossíntese é o principal processo autotrófico, né, que é estudado. Quem realiza a fotossíntese? Bactérias fotossintetizantes, algas e principalmente as plantas. Essa equação da fotossíntese é também muito importante vocês saberem. Ela vai ser também relembrada na aula que vai ser abordada mais profundamente, né, esses conceitos, mas observem aqui a transformação da água, como eu falei, que é um material inorgânico, o CO2, que também é inorgânico, e no final glicose, né, C6H12O6. Tanto a quimiossíntese quanto a fotossíntese são processos autotróficos. Aqui na fotossíntese, eu pude mostrar melhor a transformação da matéria inorgânica para matéria orgânica, mas na quimiossíntese, todos os processos posteriormente, eles vão ser objetivar a produção de uma matéria orgânica. Então, lembrem que a quimiossíntese e a fotossíntese são processos autotróficos. Agora, falando sobre a fermentação. Quem faz a fermentação? Bactérias, fungos, os nossos músculos. Essa equação, ela também é importante. Como vocês podem ver, é a glicose se transformando em etanol, CO2 e ATP. E agora, falando sobre a respiração celular, quem também realiza a respiração celular? São bactérias e a maior parte dos seres vivos, né? Nós fazemos respiração celular, as plantas fazem respiração celular. A equação é a glicose, gás oxigênio se transformando em gás carbônico, água e ATP. Observem que a fermentação e a respiração celular são processos heterotróficos. Então, vocês conseguem ver a transformação de uma matéria orgânica, por exemplo, aqui na fermentação, a glicose sendo transformada em etanol, e aqui na respiração celular, a glicose sendo transformada de novo em gás carbônico e água. Outro ponto que eu queria ressaltar é que nesses dois processos tem a formação de ATP, que é uma moeda energética que vai ser utilizada para obtenção de energia. Então, vocês podem ver que nesses dois processos tem produção de energia. Bom, gente, esses foram os dois objetivos de aula que eu queria abordar, né? Que são os níveis de organização e algumas noções de metabolismo energético. E eu espero que vocês tenham gostado.